Evandro, perfeito. Agora foi. Evandro, você tá por aí? Você tá me ouvindo meu som? Tá ok? Bom, boa noite a todos. Na verdade, não sei se quem está assistindo vai ser boa noite, bom dia, boa tarde, né? Acolhendo, inclusive, a sugestão de alguns colegas, a gente não pôde ter o nosso primeiro encontro devido àquela tempestade surreal eh, que tivemos em Campo Grande, que ficou, enfim, tudo caído, sem energia. Eu só dei aula para vocês no sábado, se vocês se recordam. Depois vocês tiveram aula com o professor Antônio, só para a gente completar daí, a carga horária até. Eu volto aqui gravado, porque daí vocês têm a possibilidade de, enfim, qualquer momento que quiserem, assistir essa aula para essa disciplina nossa ficar completa. Então, nessa minha fala de hoje, eu queria, na verdade, puxar um gancho do que eu já tinha falado um pouco e complementar algumas partes que o Antônio já tratou com vocês. Primeiro que eu queria puxar o gancho é finalizar, falar. Na verdade, eu tinha finalizado, mas complementar, eu acho que o termo é mais correto, um pouco a ideia de princípios da administração pública. Lembra que com a gente, lembra que em sala de aula a gente trabalhou, além do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, a gente trabalhou a, a gente trabalhou os 5 princípios expressos lá no 37 caput da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se os senhores se recordam bem. Bom, existem outros princípios que não encontram-se expressos no texto constitucional. São princípios que ou vão estar em legislações, ou até são princípios implícitos, que você constrói eles fruto de diversas normas jurídicas. Uma lei que traz inúmeros princípios aplicáveis à administração é a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. E ela traz, além dos princípios do CAPT, outros princípios mais. Eu não quero esgotar com vocês todos os princípios, eu quero só fazer menção a alguns mais que são bastante relevantes na atuação prática, no dia a dia da administração pública. Um desses primeiros princípios é o princípio da autotutela. Senhores, o princípio da autotutela significa que a administração pública tem um poder barra dever de rever os seus atos. Quando eivados de alguma ilegalidade, algum vício, surge a administração pública um poder dever de corrigir esse vício em regra, dependendo do caso, anulando esse vício, ou então só revogando, mesmo quando o ato é legal, não tem vício nenhum, mas às vezes o ato não se mostra mais conveniente, não se mostra mais oportuno, e cabe então à administração pública revogar este ato. Veja que ela não precisa provocar o judiciário para isso. Como ela mesmo praticou o ato, ela mesma pode rever este ato. A isso se dá o nome de autotutela, que é tratado por muitos pesquisadores como sendo um princípio. A ideia de autotutela vem, inclusive, expressa na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e súmula 346, que, querendo ou não, representa um pouco essa ideia que eu mencionei com vocês. Alguns pontos só sobre a autotutela. Senhores, a autotutela não é um poder absoluto do Estado. Eu quero dizer que existem limites para a autotutela. Um deles, por exemplo, prazos decadenciais ou prescricionais, ou seja, a administração pública não tem um prazo eterno para poder invalidar um ato. Por exemplo, na Lei 9784, consta lá que o prazo seria de 5 anos. Então, senhores, vão ocorrer situações de, mesmo tendo uma ilegalidade, tendo passado determinado prazo, ainda que a administração pública perceba essa ilegalidade vai estar consolidada. Ela vai estar justamente é, ajustada à administração pública. A administração pública não poderá mais invalidar, não poderá mais
corrigir essa ilegalidade. Essa ilegalidade ela vai se corrigir automaticamente pelo tempo, para dizer assim, ou seja, o tempo torna essa relação jurídica estabilizada. Um segundo ponto, senhores, é que durante muito tempo a ideia era, ora, se tem um vício, uma ilegalidade, invalide-se, anule-se. A administração pública não pode conviver com ilegalidades, a gente viu. Só que há tempos já também existe uma doutrina muito forte, a professora Veida Zancaner, por exemplo, que entende que, na verdade, antes de invalidar, se for possível, claro, é mais importante que a administração pública convalide, que ela busque sanear os atos, corrigir os atos, claro, desde que não gere prejuízo a terceiros e desde que não sejam elementos essenciais destes atos. Ou seja, antes de buscar só anular o ato, a gente busca convalidar, corrigir, sanear esse ato. Essa é uma, então a gente não pode ler a autotutela como sendo sempre o poder de invalidar e tudo mais. Além disso, ainda um último destaque sobre a autotutela, principalmente com a edição da LINDB, a nova lei que alterou a LINDB em realidade, né? A gente tem muito forte a ideia de consensualidade. Eu quero dizer aquela ideia de administração pública em cima, lembra aquela posição verticalizada, da ordem, anula, desfaz, ela vem sendo quebrada aos poucos na administração pública por uma ideia de consensualidade, por uma ideia de buscar ajustes, acordos, de ouvir o particular, de buscar termos de ajuste, seja TAC, que o Ministério Público já fazia, hoje em dia os tribunais de contas fazem TAGs, termos de ajuste de gestão, que é vamos buscar corrigir, sanear este ato conjuntamente. Então a gente tem mais um passo, porque se já vinha aquela ideia de saneamento, mas o saneamento sempre foi pensado numa perspectiva unilateral. A administração pública saneia o próprio ato. Hoje em dia já se pensa numa ideia de saneamento consensual. Ouvir as partes envolvidas e ver mecanismos para que a invalidação, a anulação seja realmente a última a ser adotada. Essas são algumas linhas, algumas considerações sobre o princípio da autotutela que eu posso acrescentar para vocês. Um outro princípio que eu posso acrescentar para vocês, senhores, é o princípio da motivação. Senhores, motivação, primeiro, não é a mesma coisa que motivo. Motivo todo ato tem, que é a situação de fato e também de direito que gera a prática de um ato. Ou seja, por que o ato que a administração pública fez está sendo praticado? Esse seria o motivo. Motivação não é a mesma coisa. Motivação é exteriorizar, apresentar, justificar os motivos escolhidos. Porque às vezes o sujeito um agente público faz algo com um motivo, com um porquê, mas ele não fala, ele não exterioriza. Então é um ato que tem motivo, mas não tem motivação. Senhores, a motivação é a regra na administração pública. É a regra porque facilita o controle, seja controle externo, seja o controle interno. É porque confere uma maior transparência e publicidade à prática dos atos. É porque confere uma maior legitimidade, porque permite que o cidadão controle, saiba por que está sendo gerido assim. Permite uma maior eficiência, porque uma troca de agentes públicos, de gestões e tudo mais, ora, quando você sabe a motivação apresentada pelos gestores, agentes públicos anteriores, você sabe o porquê de terem sido tomadas tais decisões e você pode verificar se às vezes é melhor mudar, então, ou seguir a mesma linha. Motivação, senhores, é a regra no direito administrativo brasileiro. Como regra, todo ato tem que ser motivado. E não bastam só motivações genéricas, em atenção ao interesse público. Eu preciso motivar no caso concreto, com base nisso, tendo em vista essa circunstância, esse elemento, porém tem isso, a lei diz tal, mas não se aplica nesse caso, que vai se aplicar é a lei tal. Veja, uma motivação robusta é fundamental para a administração pública, senhores. Existem, claro, exceções que volto a falar, são exceções. Então a gente não pode tomá-las como sendo, mas em tal caso não tem. Sim, mas no sentido de exceção. Eu menciono duas exceções, na qual a motivação é uma faculdade. A nomeação e exoneração para cargos em comissão ad nutum. Aqueles que justamente não precisa justificativa. Quando você vai nomear um agente para ocupar um cargo em comissão, veja, você não precisa explicar o porquê você está querendo ele. Desde que esse sujeito cumpra os requisitos
previstos em lei, você não precisa falar por quê. Pode ser porque você gosta dele, pode ser que ele seja mais capaz. Enfim, você não precisa exteriorizar isso. E a mesma coisa exonerar. Da mesma forma que você nomeou ele hoje, você pode exonerar amanhã sem dar qualquer satisfação sobre isso. Estes são tipos de atos que não demandam motivação. Podem ter a motivação, mas não demandam. Fora isso, senhores, a regra, bato aqui nessa tecla, é que todo ato seja motivado. Um outro princípio aplicável à administração pública que eu posso mencionar é o princípio da segurança jurídica. O direito como um todo, ele tem como pilar a segurança jurídica. Um dos grandes papéis e finalidades do direito é justamente conferir uma maior segurança jurídica. Segurança jurídica, senhores, tem que ser entendida sobre dois prismas. Segurança jurídica num sentido objetivo, senhores, significa uma vedação a uma retroatividade interpretativa. É algo que, inclusive, vem expresso na LINDB atualmente, que é o seguinte: a administração pública pode mudar a interpretação dela sobre certas leis, sobre certos atos normativos? Pode. Mas se ela muda essa interpretação vale para o futuro. Eu não posso mudar, a administração pública, mudar a minha interpretação hoje e querer que ela se aplique a situações passadas. O que impede isso? A segurança jurídica. É a segurança jurídica que impede que eu dê interpretações novas com eficácia retroativa. Essa é uma dimensão objetiva da segurança jurídica. Isso fica muito evidente quando a gente fala de órgãos de controle, senhores. Vamos lá, um tribunal de contas. Ele não pode, senhores, mudar o entendimento dele hoje para aplicar para contratos passados, que a época em que foram feitos seguiam o entendimento à época do Tribunal de Contas. Veja, isso violaria gravemente a segurança jurídica. Só que eu também tenho a segurança jurídica numa dimensão subjetiva, que foi construída lá pela doutrina alemã, que é chamada de proteção à confiança legítima, que é a ideia de que quando a administração pública pratica certos atos ou dá certos indicativos, e você, administrado, que recebe, que se beneficia deste ato, está de boa fé, a administração pública não pode rever esse ato, ainda que ilegal, tendo em vista que tudo que ela fez indicou que o ato era legal, e você cumpriu certos requisitos para usufruir, gozar deste ato, ainda que ilegal, você faz jus a este ato em razão da segurança jurídica na dimensão subjetiva. Esse foi um caso, na verdade, que surge na Alemanha, de um caso de uma viúva de um agente público que, para receber uma pensão, o governo disse que ela teria que se mudar, morar em tal cidade, ela se muda, e posteriormente a administração pública falou, oh, na verdade você não pode receber essa pensão, é legal. Opa, ela estava de boa fé, tudo que a administração pública fez indicava que o ato era válido, ela cumpriu os requisitos, ela se mudou de cidade. Neste caso, ainda que talvez ilegal esse benefício, devido à confiança legítima que ela conferiu ao Estado, este ato vai ser estabilizado. Apesar de ilegal, ele vai ser mantido no ordenamento jurídico em razão da segurança jurídica. Veja que a gente tem figuras parecidas no direito brasileiro. No controle de constitucionalidade, por meio de ação direta, por meio de ADI, existe a possibilidade de os ministros do Supremo, por voto de 2/3, se não me engano, modularem os efeitos de uma decisão. Em regra, senhores, uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade, ela retroage. É como se o ato ou a lei reputada inconstitucional nunca tivesse existido. Volta, a decisão foi 10 anos depois que a lei surgiu. Diz que é inconstitucional, a regra é que volta esses 10 anos. Tudo que aconteceu nesses 10 anos é como se não tivesse acontecido. A gente anula todos os efeitos. Essa é a regra. Só que veja que, às vezes, fazer isso gera uma fortíssima insegurança jurídica. Veja que durante 10 anos eu tenho a consolidação de várias situações. Neste caso, o Supremo pode, por razões de segurança jurídica especificamente, modular os efeitos e falar, ó, apesar de inconstitucional e, em regra, ser nulo desde a origem, devido a tais circunstâncias, opa, essa decisão vai ser considerada nula a partir de agora, ou para o futuro,
também, vai ser nula para daqui 6 meses. O Supremo pode fazer isso, que querendo ou não, é uma forma de instrumentalizar a segurança jurídica no nosso direito. Segurança jurídica no nosso direito, senhores, também é bastante debatida quando se fala da teoria do fato consumado. A teoria do fato consumado é justamente quando uma situação, apesar de legal, ela já se mostra consumada a ponto de não poder revertê-la. E por razões de segurança jurídica se mantém. Durante muito tempo, os tribunais aceitavam a teoria do fato consumado, senhores, para casos de concurso público. Era o caso, e veja que eu estou falando do passado, porque hoje em dia não é mais essa jurisprudência, mas no passado se entendia o seguinte ponto: o sujeito reprovou numa fase do concurso, entrou com uma ação, ele ganha uma liminar para continuar o concurso. E ele vai na liminar, continua, é aprovado, é nomeado, mas isso a ação está correndo, não terminou. Ele é nomeado, toma posse. Ele passou 5 anos no concurso, quando a ação termina. As ações judiciais demoram, infelizmente, né? 5 anos depois, entende que é ilegal aquela decisão lá atrás. Não que a decisão seja legal, mas que, na verdade, ele não tinha direito a continuar o concurso, que a sua exclusão do concurso, sua eliminação tinha sido correta. Opa, e agora? Aplicava-se nessas situações no passado, opa, teoria do fato consumado, o sujeito já passou nas outras fases, o sujeito já tomou posse, o sujeito está em gozo, em exercício há 5 anos. Então, apesar dele, de fato, ter que ser reprovado lá atrás, a situação se consumou. Isso acontecia também com frequência, senhores, em caso de alunos que entravam com ações para ingressar em alguma universidade. Às vezes não cumpriam os requisitos na época do vestibular, eram novos demais, alguma coisa, conseguiam com ação. E às vezes cursava quase que o curso inteiro. Às vezes o curso inteiro, quando terminava a ação, falando, não, não pode. E aí, o sujeito fez 5 anos de direito. Quando chega lá, fala, não, não pode, porque você não podia entrar no vestibular, na faculdade antes dos 17. Por exemplo, o sujeito entra com 14. Opa, essa situação entende-se que já está consumada. Isso tudo em razão de segurança jurídica. Veja que, em termos de concurso, eu falei que a situação muda. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal hoje tem uma jurisprudência no sentido totalmente oposto, que para essas situações de concurso público em que o sujeito ele ingressa por meio de uma decisão precária, ou seja, uma liminar judicial, não se aplica a teoria do fato consumado. Qual que é o argumento? Que uma liminar, uma decisão dessa, apesar de poder demorar anos para ser vistas, ela é sempre precária. Pode cair, pode ser derrubada a qualquer momento. Tanto que no Supremo chegaram casos do sujeito que estava há 12 anos no cargo, mas foi uma decisão judicial e que foi derrubada e uma pena. Ok, esses 12 anos é válido, a remuneração ele não tem que devolver nem nada, mas opa, daqui para frente ele não é mais concursado. Então, o Supremo mudou, nesse sentido, essa ideia da teoria do fato consumado, ok? Senhores, dois últimos princípios para falar com vocês. Um é o princípio da responsabilidade do Estado. Na verdade, é uma ideia, senhores, de que o Estado ele não pode mais ser irresponsável. Já tivemos momentos na história mundial de que o Estado não respondia pelos seus atos, ou seja, ele podia causar dano, causar lesões, e, opa, como ele tinha esse poder de império, ele não poderia vir ser responsabilizado. Mas isso, há tempos, caiu e vigora hoje, principalmente à luz da Constituição de 88, a ideia de que o Estado pode ser responsabilizado por qualquer ato, inclusive em alguns casos, com determinados requisitos, claro, que os senhores vão estudar mais à frente, pode ser responsabilizado, inclusive, por atos lícitos, atos legais, ou seja, o Estado fez tudo certo e ainda assim ele vem a ser responsabilizado. O que eu quero dizer é a regra que não existe nenhum tipo de ato impassível de controle pelo judiciário, ato estatal impassível de controle pelo judiciário, ou seja, o judiciário pode responsabilizar o Estado por atos políticos, atos administrativos, atos até, em determinadas hipóteses, lícitos. A regra é que o Estado responda pelos danos que eventualmente causar. Claro que isso não significa que um Estado se torne um segurador universal. Eu preciso de requisitos para responsabilização, conduta ou omissão, nexo causal e o dano,
no caso de atos lícitos, o dano tem que ser, além de certo e jurídico, também tem que ser anormal e excepcional. São assuntos que vocês vão estudar em responsabilidade civil do Estado. Mas meu ponto é, a regra é que o Estado responda. Eu não tenho um Estado mais irresponsável pela prática dos seus atos. E um último princípio que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da proporcionalidade. Senhores, proporcionalidade deve guiar todo ato praticado pelo Estado. Quando a gente fala de proporcionalidade no direito brasileiro, apesar de várias divergências, isso não é pacífico, existem muitas críticas, mas, no geral, você encontra uma parte significativa da doutrina usando uma construção de proporcionalidade que vem lá do direito alemão. O professor Robert Alexy, em especial, não só ele, mas em especial ele, que ele constrói a proporcionalidade de uma forma que ele busca trazer um mínimo de objetividade, que ele chama de máximas. Ele fala, a máxima da proporcionalidade seria composta de 3 submáximas. A máxima da adequação, ou submáxima da adequação, a máxima ou submáxima da necessidade e a máxima ou submáxima da proporcionalidade em sentido estrito. Vamos ver o que é isso, cada uma delas, e eu trago um exemplo para talvez facilitar um pouco a compreensão. A adequação, senhores, primeiro eu vou falar em abstrato e depois com o exemplo fica mais claro. A máxima ou submáxima da adequação significa que o ato praticado pelo Estado precisa ser apto a atingir a finalidade a que ele se propõe, ou ao menos a fomentar, a incentivar o alcance daquela finalidade. Se o ato alcança a finalidade, ou ao menos fomenta, incentiva o alcance da finalidade, eu digo que o ato é adequado. Necessidade, senhores, segunda submáxima, eu preciso fazer aqui uma comparação. Eu preciso ver se não vai existir nenhum outro ato, nenhuma outra medida que seja menos gravosa, menos lesiva a direitos e alcance a finalidade com a mesma intensidade do que o ato que eu escolhi. Eu tenho, então, que comparar o ato que eu estou analisando com vários outros possíveis atos ou possíveis medidas, e eu tenho que verificar, será que existe alguma outra que alcança a finalidade com a mesma intensidade, mas gera menos danos? Se a resposta for sim, eu concluo que esse ato, então, não era necessário, porque eu tenho um outro menos gravoso. Se eu faço a análise e vejo que não, nenhum ato alcança a finalidade com a mesma intensidade e é menos gravoso, opa, sinal que o ato que eu escolhi era necessário. E, por fim, a terceira submáxima da proporcionalidade em sentido estrito. Eu preciso fazer aqui o sopesamento, aqui que é a famosa ponderação que a gente ouve falar tanto. A ideia de ponderação é eu verificar o que tem um peso maior, a finalidade que eu quero alcançar ou os direitos que eventualmente acabam sendo mitigados, restringidos pelo ato que eu escolhi. Se a finalidade que eu quero alcançar é mais importante, ok, o ato é proporcional em sentido estrito. Caso contrário, se a finalidade não é tão importante quanto os direitos que acabam sendo restringidos pelo meu ato, é porque eu não tenho proporcionalidade em sentido estrito. Aqui eu aplico aquela máxima de eu não posso usar bala de canhão para matar um mosquito. Ou seja, eu não posso restringir direitos importantíssimos para alcançar uma finalidade de só menos importância. Veja que o Alex ele propõe aqui, senhores, um guia de que eu preciso passar para o ato ser proporcional, para a atuação da administração pública ser proporcional, eu preciso passar por essas 3 etapas. Eu preciso ver se esse ato é adequado, se esse ato é necessário, se esse ato é proporcional em sentido estrito. Caso nesse meu teste eu tenho uma reprovação em algum desses requisitos, eu já carimbo que o ato é desproporcional, não preciso continuar para o próximo. Ou seja, eu preciso fazer nessa ordem. É adequado? Sim ou não? Se a resposta for não, eu já paro por aí e já posso bater o martelo que o ato é desproporcional. Se a resposta for sim, eu passo para o segundo. O ato é necessário? Se for não, paro por aí e digo que é desproporcional. Se for sim, passo para o terceiro. É proporcional em sentido estrito? Se for não, é desproporcional. Se for sim, preencher os 3, eu digo que o ato é proporcional.
Eu trago um exemplo que quem traz é o professor Virgílio Afonso da Silva, só para ilustrar, que é o seguinte, era uma lei real, se não me engano, do estado do Paraná, que obrigava que os comerciantes, quando vendessem gás, botijões de gás, pesassem cada botijão na frente do cliente, com a intenção de que o cliente não comprasse um botijão de tantos litros e estivesse levando menos gás. Se na hora da pesagem tivesse menos, havia um abatimento proporcional do preço. Era uma lei com o objetivo claramente de proteger o consumidor. Essa lei foi reputada inconstitucional pelo Supremo, dentre vários aspectos, no que tange à proporcionalidade. Mas o professor Virgílio Afonso da Silva ele se propõe, independente do que o Supremo decidiu. Vamos analisar essa lei à luz dessa construção de proporcionalidade do Alex. Ele começa, vamos lá, primeiro teste, é adequado? E a gente tem que lembrar o que é adequação. É saber se o ato atinge a finalidade ou ao menos pode fomentar essa finalidade. Qual que era a finalidade da lei? Opa, proteger o consumidor. Eu posso dizer que obrigar o comerciante a pesar o botijão na frente dele é uma maior proteção ao consumidor? Acho que é óbvio que sim. Acho que todos concordariam que a finalidade, então, é alcançada por essas práticas previstas na lei. Então, primeiro teste, ok, check, eu passo, o ato é adequado. Segundo, é necessário? Veja que, ao obrigar o comerciante a pesar o botijão, eu estou trazendo uma série de restrições a ele. É mais custoso, quer dizer, ele precisa ter balanças caras, demora mais. Querendo ou não, eu tenho aqui uma interferência na livre iniciativa, que eu estou obrigando o comércio a agir de um jeito, ou seja, não deixo cada comércio agir da forma que quiser. Veja que eu tenho restrições a certos direitos. No segundo teste, eu tenho que ver, será que existe algum outro ato menos gravoso do que exigir essa pesagem, caso a caso, cliente a cliente, e que alcance a finalidade com a mesma intensidade? Veja que nesse processo do Supremo, o Inmetro deu um parecer falando, ora, essas balanças, elas têm que constantemente estar sendo ajustadas, é caro, e a gente já faz fiscalização por amostragem. De tempos em tempos, a gente passa no estabelecimento, sei lá, tem 100 botijões, a gente pega 20, pesa e veja, a gente já consegue fazer esse controle de proteção. Veja que isso, sem sombra de dúvidas, é menos gravoso aos direitos, ao custo envolvido. Mas o ponto é, essas medidas de pesagem por amostragem, elas não alcançam a finalidade com a mesma intensidade. O que protege mais o consumidor? Ele ter o botijão que ele vai levar para casa pesado na frente dele ou uma eventual fiscalização por amostragem que talvez não pegou esse botijão que você está comprando? Então veja que, apesar de eu conseguir encontrar outros atos menos gravosos, numa análise superficial, eu não consigo encontrar outro ato menos gravoso, mas que atinja a finalidade com a mesma intensidade. Então, na visão do professor Virgílio Afonso da Silva, eu também entendo que esses atos previstos na lei são o quê? Necessários. Check. Passou o segundo checklist. Vou para o último, do sopesamento, da proporcionalidade em sentido estrito. E aqui eu preciso verificar o que tem um grau de relevância maior. A finalidade, que é a proteção do consumidor, ou os direitos envolvidos, ou seja, um custo maior para o comerciante, uma certa restrição na sua livre concorrência. E, dentro de uma argumentação, que eu não vou fazer aqui, a gente pode talvez concluir que a proteção do consumidor tem uma relevância maior à luz do direito brasileiro. Logo, este ato seria também proporcional em sentido estrito. Terceiro check. Veja que na análise do professor Virgílio Afonso da Silva, com a qual eu concordo, eu teria as três submáximas atendidas e eu poderia dizer, diferente do que disse o Supremo, que esta lei seria proporcional. Veja então, senhores, que a proporcionalidade é uma das grandes tônicas da atuação da administração pública. Muito se discute na Covid se essas restrições seriam ou não válidas. Veja que um dos grandes pontos para verificar a validade ou não de todas essas restrições de estabelecimento, de direito de ir e vir e tudo mais, repousa justamente, meus caros, na ideia de proporcionalidade. Algumas restrições se mostram desproporcionais e eu consigo fazer esse teste à luz dos três requisitos aqui, adequação, necessidade, proporcionalidade e distrito. Outras, porém, são proporcionais.
Veja que, então, é fundamental a ideia de proporcionalidade quando a gente fala de administração pública. Meus caros, quando para falar de princípios, o que eu queria, para finalizar, complementar ali da minha primeira aula, era isso, acrescentar esses princípios a mais para vocês que vejam, eles não estão lá no 37 caput, mas são princípios que norteiam a atividade da administração pública. Um outro ponto que eu queria falar com vocês, para a gente até finalizar esse nosso breve encontro, encontro não, nessa breve gravação, é agora puxando um pouco do que o Antônio já falou com vocês, que o Antônio falou com vocês sobre a organização da administração pública. Na verdade, o que eu vou falar não é bem organização da administração pública, mas é uma figura parecida que a gente precisa entender nos dias de hoje, que é o chamado terceiro setor. Essa nomenclatura terceiro setor, ela vem, na verdade, como sendo uma complementação do que é tratado popularmente como sendo o primeiro setor e o segundo setor. O primeiro setor seria considerado o Estado, as atividades do Estado. E o segundo setor seria o mercado, a atividade de exploração econômica. Só que há tempos, senhores, a gente começa a ver certas figuras, certas práticas, certas relações jurídicas que não se encontram nem sendo plenamente praticadas pelo Estado, porém, ao mesmo tempo, são praticadas pelo particular, mas não no sentido de mercado, não no sentido de exploração econômica, não no sentido de obtenção de lucro. Ou seja, a gente tem uma linha muito tênue entre Estado e mercado, entre setor público e setor privado, que vem cada vez mais ganhando força nas administrações públicas, principalmente as municipais, que é chamado daí essa figura de terceiro setor. A ideia do terceiro setor, senhores, seria a iniciativa privada não explorando a atividade econômica, mas a iniciativa privada atendendo ao interesse público, prestando atividades de cunho social, de cunho educacional, são variados, mas entidades que visam atender ao interesse público, um interesse que deveria ser e é buscado pelo Estado, mas sendo atendido ou fomentado por entidades da iniciativa privada. Isso, reitero, essas entidades não fazem parte da organização do poder público, e por isso que foge um pouco da ideia de organização administrativa, mas elas atuam lado ao lado com o Estado, com a administração pública. Por isso a importância da sua compreensão quando a gente fala de organização administrativa. Veja que a justificativa para o terceiro setor se desenvolver cada vez mais é, primeiro, a gente está cada vez tendo uma maior transição, como eu mencionei para vocês, para uma administração consensual. Então, cada vez mais é fundamental parcerias entre público e privado. Um outro ponto, senhores, vem-se com uma ideia, no meu ver, equivocada, mas vem-se com uma ideia de que o Estado ele ficou muito grande. Ele precisa passar certas atividades na mão do particular, ou seja, que o Estado não seja tão centralizador. E outro, uma das atividades próprias e típicas do Estado é a atividade de fomento, de incentivo. O Estado deve incentivar o setor privado a desenvolver certas atividades, em especial atividades de interesse social. Senhores, nós temos várias figuras no direito brasileiro que compõem o chamado terceiro setor, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre elas. Uma dessas primeiras figuras, os senhores com certeza conhecem, são as pessoas de cooperação governamental, que recebem outro nome, serviços sociais autônomos, ou ainda mais popularmente, os senhores conhecem o chamado Sistema S. O Sistema S, senhores, são compostas por aquelas entidades clássicas que os senhores conhecem, ouvem falar no dia a dia. As 4 clássicas que surgem no Brasil é o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI. Que veja, por isso Sistema S, porque começam com S. Posteriormente foram criadas outras, como o Senar, o Sebrae, o SEST e o SENAT. Veja que a gente tem várias dessas figuras. Primeiro ponto sobre essas figuras, todas elas, SESI, SESC, SENAI, Sebrae, tem esse SCOB, enfim, são pessoas de direito
privado. Muitos têm a ideia de que é o Estado ou alguma coisa, o Estado é um órgão do Estado. Não, senhores, são pessoas de direito privado. São pessoas de direito privado, e esse é outro ponto fundamental para se enquadrar no chamado terceiro setor, são pessoas de direito privado sem fins lucrativos. Só que elas são totalmente privadas, mas não aquele conceito clássico de totalmente separado do público. Elas têm alguns traços, algumas relações que fazem com que elas se enquadrem nessa figura de terceiro setor. Por quê? Vamos lá. Elas são de direitos privados, não têm fins lucrativos, elas são criadas por confederações privadas, Confederação do Comércio, tudo mais é quem cria, então é o setor privado. Porém, para elas serem criadas, elas precisam de autorização legal. Opa, aqui a gente já tem uma diferença. Eu preciso de uma autorização legal, que quem faz é o Estado, então, para que elas sejam criadas. E aqui eu tenho um segundo ponto que é fundamental para a gente entender essas figuras. Apesar de serem de direito privado, criadas por confederações, ok, elas precisam de autorização legal, mas elas têm um outro aspecto. A sua fonte de financiamento, os recursos financeiros. Senhores, elas são financiadas essencialmente por chamadas contribuições parafiscais. Isso está lá no artigo 149 da Constituição. Contribuições parafiscais, senhores, são espécies de tributos. Não são imposto é uma espécie específica de tributo. Tributo é gênero no qual tem várias espécies. Imposto, taxa, uma dessas espécies são essas contribuições. São chamadas de contribuições parafiscais porque, veja, elas são criadas pelo Estado, mas são destinadas a outras pessoas. No caso, é destinado ao setor privado, ou seja, alguns tributos que nós pagamos vão para o setor privado. No caso, o sistema S. Então, elas são financiadas essencialmente por dinheiro público, apesar de serem de direito privado, sem fins lucrativos, criadas por entidades privadas. O sistema S, senhores, ela exerce atividade de cunho social. São serviços de utilidade pública ou que beneficiem grupos sociais ou profissionais. Alguns pontos sobre o sistema S. Veja que, apesar de serem de direito privado, por elas manejarem dinheiro público, elas se submetem a um controle tanto do Tribunal de Contas da União, por receberem justamente tributos federais, por isso o Tribunal de Contas fiscaliza, e controle governamental também, isso fica claro lá no artigo 183 do Decreto-Lei 267, ou seja, o Estado vai fiscalizar se as finalidades delas estão sendo devidamente atendidas. Veja que aqui a gente tem um ponto também que, só para deixar claro, que separa do setor privado do mercado. Se você tem sua empresa, o Estado não está fiscalizando se você está atingindo a sua finalidade ou não, diferente do sistema S. Um outro ponto, senhores, o regime dessas pessoas é de direito privado. Essencialmente é de direito privado. Literal, são pessoas de direito privado. Só que como recebem dinheiro público, como se enquadram no chamado terceiro setor, elas são derrogadas por algumas normas de direito público. Primeiro, elas têm que licitar. Resposta: licitar nos termos da Lei 8666, nos termos da Lei 4.133, Lei do Pregão? Não. Só que o Tribunal de Contas da União já bateu o martelo que elas precisam fazer um processo simplificado, mas que atenda aos princípios lá do 37 Caput, ou seja, de publicidade, de eficiência, que dê uma competitividade para suas contratações, para suas compras. Ou seja, então, apesar desses sistemas não ter que licitar, precisa fazer algum procedimento de competição que tem um mínimo de publicidade e tudo mais. Outro ponto, tem que fazer concurso? A mesma lógica. Concurso em si, não. Mas tem que também, diz o TCU, fazer um procedimento simplificado, mas que respeite os princípios do 37. Tem que ter uma publicidade, tem que ter um critério de seleção minimamente objetivo. Não é igual contratar numa empresa privada, que você escolhe quem você quiser. Seja porque você achou um sujeito bonito, seja porque é um parente seu. Isso não pode nessas entidades, apesar de serem de direito privado. Senhores, essas entidades têm imunidade tributária? Senhores, o que elas têm essencialmente, isso está na Lei 2.613, é isenção. Grande parte dos impostos elas têm isenção e não pagam. Em alguns casos, elas também se enquadram como imunidade de contribuição previdenciária, como entidades assistenciais. Então, em regra, elas também não recolhem parte de alguns tributos, o que também é uma diferença em relação a uma parte significativa do setor privado.
Senhores, esse é o primeiro grupo, então, de entidades que compõem o chamado terceiro setor. Um segundo grupo que nós temos, senhores, são as chamadas organizações sociais, popularmente conhecidas como OSs. As OS, senhores, têm previsão no âmbito federal, porque veja, as OS elas são previstas no âmbito federal. Eu posso ter figuras parecidas, até com o mesmo nome, eventualmente no âmbito estadual e municipal, mas essas figuras elas são próprias do âmbito federal, porque elas estão previstas numa lei federal, que é a Lei 9.637 de 1998. O que são as OS? Mantém os mesmos traços no primeiro momento do sistema S lá que a gente viu, são pessoas de direito privado sem fins lucrativos. Só que a OS, senhores, é o seguinte, a organização social é uma qualificação. O que eu quero dizer é, nenhuma entidade nasce, é criada como sendo uma OS. Ela é criada como uma associação, uma ONG. Só que ela pode receber esse título, essa qualificação especial do Estado, que ela passa a ser, então, uma OS, uma organização social. Veja que ao receber esse título, ele pode perder da mesma forma. Se não cumprir os requisitos, ele pode deixar de ser OS e volta a ser uma associação comum. O ponto é, para que alguém quer ser OS? Para que alguém quer ser uma organização social? Senhores, a partir do momento em que essa pessoa se torna uma organização social, ela está apta a celebrar um ajuste com o Estado por meio de um instrumento que é chamado de contrato de gestão, por meio do qual o Estado vai dar algumas atividades de fomento para incentivar a atuação dessa OS. Porque essa OS ela atua, perdão, em áreas de cunho social relacionadas à pesquisa, ao meio ambiente, ou seja, são atividades que o Estado tem interesse que alguém esteja fazendo também além dele. Então o Estado ele fomenta, ele incentiva essas figuras. Como que ele pode incentivar as OS? Ele pode, por meio do contrato de gestão, primeiro, destinar recurso orçamentário e dar dinheiro para as OS. Pode permitir que elas usem bens públicos, o instrumento da permissão de bens públicos para desenvolver suas atividades. Veja que não é dar o bem público, é permitir a utilização do bem público durante aquele período. Pode até, senhores, ceder especialmente servidor público. O servidor público eventualmente pode estar trabalhando numa OS. E também, senhores, outro modo de fomento é essas OS podem ser contratadas pelo poder público sem precisar fazer licitação, contratados diretos pelo poder público. É um outro instrumento de fomento. Senhores, quem vai qualificar essa pessoa como S vai ser o ministério correspondente, ou seja, se é uma organização sem fins lucrativos da área da educação, vai ser o Ministério da Educação que vai dar essa qualificação. Se é do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, por aí vai, varia de cada ministério. Então veja que eu tenho dois momentos. Eu tenho uma entidade sem fins lucrativos que ela pode ser qualificada como S. E se ela foi qualificada como S, ela pode depois firmar um contrato de gestão com o Estado, no qual ela pode receber alguns instrumentos para otimizar a sua atuação. Então veja que para firmar o contrato de gestão, eu já preciso ser OS. Nos termos da lei, senhores, dava a entender que esses dois momentos, seja qualificar uma entidade sem fins lucrativos como S e posteriormente firmar um contrato de gestão como S, seriam atitudes discricionárias do Estado, ou seja, a entidade podia cumprir todos os requisitos e o Estado falou, tem 5 aqui, eu vou só transformar você em OS, ou vocês duas. E tem 2 OS, eu vou firmar contrato de gestão só com você não. Ou seja, nos termos da lei, dava a entender que era uma escolha discricionária. Tanto que essa lei da OS ela foi muito criticada pela doutrina, porque grande parte daqueles escândalos que a gente via em jornais, de ONGs que recebiam dinheiro do governo e tudo mais, às vezes eram por meio de OS. Tanto, a questão foi tão debatida que se ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade de 1923, que foi julgada em 2015 pelo
relator original foi o ministro Carlos Aires Brito. E nessa ADI, senhores, entendeu-se que tanto o procedimento de qualificação de uma entidade como essa, como a celebração posteriormente do contrato de gestão, tem que ser feito de forma pública, objetiva e impessoal, e observando os princípios que a gente estudou lá no 37 Caput. Ou seja, não é tão discricionário. Na verdade, não é discricionário de forma nenhuma. Tem que cumprir os requisitos, tem que ser dado publicidade. O Supremo, então, deu uma interpretação para eliminar essa ideia de discricionariedade que a lei trazia, seja para qualificar como essa, seja para afirmar um contrato de gestão. Um outro ponto que o Supremo entendeu, ele entendeu que é válida os instrumentos de fomento, como, por exemplo, a dispensa de licitações ou outorgar a permissão de uso de bem público, desde que, claro, tudo seja feito de maneira pública, objetiva e impessoal, respeitando os princípios do 37 Caput. Um outro ponto, apesar das OS serem pessoas de direito privado, o Supremo deu uma interpretação semelhante ao que ocorre lá no Sistema S. Para selecionar pessoal, senhores, para ver quem que vai se trabalhar no OS, tem que fazer alguma seleção minimamente, também respeitando os termos do artigo 37 caput, ou seja, não é igual contratar no setor privado, por assim dizer. E uma última decisão nessa DI deixou claro que não pode afastar qualquer tipo de controle, ou seja, como tem dinheiro público aqui nas OS que firmam contrato de gestão, aqui não OS em si, mas OS que firma contrato de gestão, que recebe dinheiro público, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas podem, devem fiscalizá-las. Veja que a OS por si só não, porque não tem dinheiro público, é só uma qualificação. Mas a partir do momento que passa a receber dinheiro público, patrimônio público, se submete à fiscalização do Tribunal de Contas, fiscalização do Ministério Público. E, claro, tem sempre a fiscalização aqui, desde que já é a OS, do Poder Público. O Poder Público vai ver se aquela entidade está fazendo jus a manter aquele título de OS ou não, nos termos dos requisitos ali que a lei vai trazer para elas, ok? Essa, então, seria a segunda figura do chamado terceiro setor. Uma terceira figura, senhores, é muito parecida com essa, que é a chamada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que recebe a sigla de OCIP. Senhores, as OCIPs estão tratadas também no âmbito federal, tal qual as OS, pela Lei 9.790, de 1999, e que é muito parecida com essa. Foram duas leis que tramitaram quase simultaneamente, por isso que, ao invés de juntá-las em uma só, acabou se criando duas figuras muito parecidas. Senhores, as OCIPs são também pessoas de direito privado sem fins lucrativos. E também são uma qualificação especial, ninguém nasce OCIP. O Estado qualifica como OCIP e depois pode fazer algum acordo, algum ajuste para essa OCIP receber vantagens de fomento igual a essa. A gente tem alguns pontos diferenciadores. Primeiro, quem qualifica não é qualquer ministério, é sempre o Ministério da Justiça. Segundo ponto, o instrumento da OS, lembra, chama-se, que a OS firma com o Estado, chama-se contrato de gestão. Quando é o CIP, embora a natureza seja a mesma, o instrumento chama-se termo de parceria. Um outro ponto, senhores, os instrumentos de fomento são reduzidos em relação ao CIP. São dois instrumentos de fomento. Ou vai se destinar recurso, dinheiro para elas, ou vai permitir que use bens públicos por meio de permissão de bens. Não tem a possibilidade de cessão de servidor e nem a questão de dispensa de contratação quando é o CIP. A própria lei das OCIPs traz no seu artigo 2º algumas vedações de pessoas que não podem ser OCIPs. Por exemplo, uma OS não pode ser OCIP, eu não posso acumular isso. Igrejas não podem ser OCIPs. Qualquer entidade, ainda que de saúde, com fins lucrativos, não pode ser OCIP. Veja, senhores, que o poder público ele tem utilizado bastante OCIPs e OS, principalmente na área da saúde, já que eu mencionei, senhores, para gerir hospitais públicos. Contrata-se essas pessoas para fazer a gestão de hospitais. Em alguns casos, em Goiás, principalmente até onde eu tenho ciência, tem tido bons resultados, apesar de uma forte desconfiança que existe em relação a essas figuras, e por vezes com razão,
você tem algumas experiências positivas que mostram que é possível, se for feito um trabalho sério, com fiscalização e com controle. Veja, senhores, que a lei das OCPs nunca teve aqueles problemas que tinham na lei das OS, de parecer que é discricionário. Não, sempre ficou claro que é vinculado, ou seja, cumprir os requisitos, opa, você tem direito ao seu CIP, e se cumprir os requisitos, você tem direito a celebrar o contrato do termo de parceria, claro, nos termos e quando o poder público for fazer um termo de parceria. Não é que é um direito subjetivo a sempre fazer o termo, mas quando o poder público abrir algum edital para termos de parceria, se cumprir os requisitos, é um direito que surge para o CIP, ou seja, aquela ideia de que talvez pudesse ser discricionário, que existia lá na lei da OS, esse é um ponto salutar, não existe na lei da OCIP. E, de qualquer modo, senhores, a OCIP está sempre submetida a controle, seja controle do poder público, que a qualificou como tal e pode desqualificá-la, seja no que tange ao recebimento de recursos públicos por parte do Tribunal de Contas, por parte do Ministério Público. Uma outra figura do chamado terceiro setor, senhores, essa não é muito estudada e ela ainda é um pouco polêmica, são as chamadas fundações de apoio. As fundações de apoio, senhores, são pessoas de direito privado sem fins lucrativos que são instituídas por particulares com um propósito específico, que é auxiliar a administração pública por meio de convênios e contratos. Senhores, a ideia das fundações de apoio, ela acabou sendo desvirtuada em vários pontos. Na prática, acontecia o seguinte: servidores públicos de universidades abriam uma associação com o objetivo de firmar essa associação um contrato com uma universidade pública para auxiliar nas atividades da universidade. Então, é muito comum, senhores, que as entidades de apoio sejam formadas por servidores públicos do ente que elas estão apoiando. Em vários casos, você vê que é um nítido exemplo, um nítido caso para o sujeito ter uma renda a mais. Essa que é a verdade. Existe a regulamentação das fundações de apoio, elas estão previstas na Lei 8.958, de 94, pensando principalmente nas instituições federais de ensino. As entidades de apoio elas funcionam muito para hospitais, mas em especial para universidades. Para universidades, tem instituições federais de ensino superior, tem até legislação que diz como vai ser. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a FECAMP, que é a Fundação de Economia de Campina, que é uma fundação de apoio, a FIA, Fundação Instituto de Administração, FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que, reitero, elas fazem parcerias com o Estado para auxiliar. Veja que elas são diferentes das outras porque elas são criadas já com o propósito de firmar contratos e convênios para auxiliar o poder público. O Tribunal de Contas da União ele é muito rigoroso com elas, porque, como eu falei, em vários casos elas se mostram como uma bula, como. Enfim, elas não se mostram muitas vezes atuando de maneira séria, ou é uma forma do sujeito só ganhar um dinheiro a mais, ou acaba sendo uma forma de bular o concurso público. Em vez de fazer um concurso público para professor, cria-se uma instituição dessa, ou para servidor, cria-se uma instituição dessa, faz-se um convênio, e essas pessoas do convênio, dessa entidade de apoio, é quem presta todo o serviço para a universidade. Enfim, a gente tem vários casos de má utilização dessas fundações de apoio, o que gera uma certa desconfiança, embora, reitero, elas têm a legislação, mas o Tribunal de Contas ele é muito rigoroso. Ele não estou dizendo que ele sempre diz que não é válido, mas ele é muito rigoroso no atendimento ou não dos requisitos e se de fato estão sendo bem geridas e atuando nos termos da legislação. Um último ponto, senhores, sobre aqui o terceiro setor, é que tivemos recentemente, o tempo está passando, na verdade 2014, a chamada Lei do Marco do Terceiro Setor, que é a Lei 13.019 de 2014, que, diferente da Lei das OS e das OCPs, pelo menos para a maior parte dos juristas, seria uma lei nacional. Ela sim poderia ser aplicada no âmbito de estados e municípios. E a ideia aqui, senhores, cria uma figura que é chamada Organização da Sociedade Civil. Veja que ela não acabou com as OS e com as OCPs, só que ela cria uma outra figura mais genérica, ou seja, que se refere a entidades de direito privado sem fins lucrativos que eventualmente fazem ajustes, acordos com o Estado para
desenvolver atividades de cunho social e, em contrapartida, podem ou não receber financiamento ou não. Veja que aqui, por isso que é chamado de marco do terceiro setor, porque é uma legislação que traz uma previsão bastante aberta de hipóteses destes ajustes dessas figuras. Reitero que aqui a nomenclatura dada a essas pessoas de direito privado sem fins lucrativos que eventualmente venham a fazer acordos ou parcerias com o Estado, são chamadas de organização da sociedade civil. Senhores, essa lei, então, ela visa regulamentar essas parcerias voluntárias, que envolvam ou não algum repasse de valor pelo Estado. Essa lei trata tanto dessas parcerias com organizações da sociedade civil que o Estado contribua com dinheiro, como também, senhores, parcerias em que pensa-se só em fazer uma atividade conjunta. Por exemplo, uma universidade privada que quer fazer uma pesquisa de levantamento de dados e o Estado tem interesse nesse levantamento de dados. Eu falo um caso real que aconteceu. Determinado órgão público quer fazer um levantamento sobre a saúde mental de seus servidores e fez justamente uma parceria nos termos aqui do marco do terceiro setor para uma entidade, uma universidade privada, com seus acadêmicos do quinto ano do curso de psiquiatria e psicologia, vão fazer entrevistas, vão fazer todo um mapeamento. Veja, para a universidade é interessante, porque ela quer pesquisar isso, e para o Estado é interessante porque ele quer mapear. Veja que não tem dispêndio de R$ 1 por parte do Estado, mas é uma parceria voluntária, é regulamentada aqui pela Lei 3.019. Senhores, aqui a lei trata de uma figura chamada chamamento público, ou seja, em regra, tem casos que não precisa, mas em regra, quando a administração pública for fazer uma parceria nos termos da lei, ela precisa publicar um edital chamado chamamento público, que ela chama todos os interessados, pessoas de privados sem fins lucrativos, que se enquadrem no sentido de organização da sociedade civil, para que quiserem firmar com o Estado, virem, tentarem ver quem que é a melhor para firmar com o Estado. Uma espécie de competição, que seria o que na licitação seria o edital da licitação, só que aqui a gente chama de chamamento público. E veja, senhores, que a lei trata de 3 instrumentos que podem ser firmados. Pode ser firmado com essa entidade do setor privado, chamado termo de colaboração. Aqui, senhores, o termo de colaboração é utilizado quando há dinheiro, o Estado vai ter que fazer transferência, e a proposta vem do Estado. É o Estado que vai atrás do setor privado apresentando um plano, um projeto para ser firmado com o setor privado. Quando o Estado, então, vai atrás e tem dispêndio, transferência de dinheiro, chama-se termo de colaboração. Quando tem transferência de dinheiro, mas a proposta, o projeto a ser desenvolvido vem do particular, vem da organização da sociedade civil, o nome da lei do instrumento é outro, chamado termo de fomento. E temos o terceiro instrumento, que é quando esse acordo, tanto faz se oriundo da administração ou oriundo do particular, não envolve transferência financeira, que é chamado daí de acordo de cooperação. Então temos o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Veja, senhores, que cada vez mais o legislador, a própria administração, ela tem buscado atuar em parceria com os particulares. A gente tem parcerias tanto no âmbito da exploração da atividade econômica, que é algo que talvez vocês vejam em outras aulas e em outras disciplinas, como, por exemplo, os consórcios não, perdão, as concessões e as permissões de serviço público, as concessionárias de serviço público, são particulares explorando a atividade econômica, na verdade, prestando serviço público, deixa eu me corrigir, prestando serviço público, mas sendo remuneradas por essa prestação de serviço público. A gente tem as PPPs, parcerias público-privadas, ou seja, aquela ideia que a gente ainda tem um pouco ultrapassada de que o setor público é uma coisa, o setor privado é outra, e são dois mundos incomunicáveis, já não existe há tempos. Já não existe, seja, volto a falar, num domínio de exploração de atividade, de prestação de serviço, seja no domínio social, de atividades de interesse social, de atividades que buscam interesse público, que aí entra o que eu mencionei com vocês, a figura do terceiro setor.
O terceiro setor, vou bater essa tecla de novo, ele não integra a administração pública. Nenhuma dessas figuras que eu falei, OS, OCIPs, Sistema S, entidades de apoio, as organizações da sociedade civil, nenhuma delas faz parte da administração pública direta ou indireta. Mas são particulares que estão numa linha muito próxima do poder público, porque desenvolvem atividades de interesse público e, ao fazer isso, elas recebem algum tipo de incentivo por parte do Estado, seja uma facilitação, seja recebimento de recursos, seja recebimento até de tributos, como é o caso do Sistema S. O que faz com que o seu regime, senhores, seja de direito privado, mas submetido, em muitos casos, a regramentos, a limitações de direito público. Senhores, essa era uma parte que eu queria trazer também, complementar com vocês, que eu acho que enriquece muito a parte de organização da administração pública que vocês viram com o Antônio. Claro que aqui a aula gravada eu falo até mais rápido, enfim, a aula é mais curta aqui por ser gravada, mas de qualquer maneira, meus caros, seja essa minha complementação que eu falei de princípios com vocês, autotutela, motivação, segurança jurídica, responsabilidade do Estado e proporcionalidade, quanto essa parte do terceiro setor, eu fico sempre à disposição e entro em contato com a coordenação se alguma coisa que eu falei aqui não ficou clara, alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, embora, reitero, essa é uma aula, entre aspas, bônus para vocês, porque a princípio a gente já tinha esgotado, a gente conseguiu, eu e Antônio, a gente conversou para a gente correr e conseguir esgotar o conteúdo, é uma aula a mais para vocês, gravada, mas eu fico sempre à disposição de vocês para eventualmente ter que dar alguma explicação, ou gravo depois um outro vídeo para dar uma explicação, ou mando um áudio, escrevo um texto, recomendo também uma leitura de bibliografia, eu vou encaminhar até, acho que eu não tinha feito isso antes, eu vou encaminhar para o Daniel, enfim, para todo mundo aí do STED, indicação de bibliografia complementar sobre os assuntos que eu falei, que eu acho que numa pós-graduação, mais importante do que você ouvir o professor, é o professor trazer ideias, trazer provocações, trazer assuntos que talvez você não tenha ouvido, para caso desperte o seu interesse, seja prático, seja meramente intelectual, acadêmico, daí sim você ir atrás e ler. O que eu quero dizer, não se contentem só com a aula, tá? Com a fala minha, do Antônio e de todos os brilhantes professores que vocês vão ter ao longo do curso de vocês. Ah, sempre se aprofundem, peçam indicação de bibliografia, leiam, vão atrás, pesquisem. O objetivo de uma especialização é que vocês se aprofundem em temáticas do interesse de vocês. Tá bom, meus caros? Bom, o que eu queria nessa gravação de aula era falar dessas duas temáticas. Fico sempre aqui à disposição. Não sei se eu encontro vocês em alguma outra disciplina do curso ou não. De qualquer maneira, sucesso para vocês. Fico sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Um forte abraço e bons estudos a todos.